Hoje, vamos mergulhar numa série de acusações bastante sérias que, ao que parece, abalaram a versão em português de uma das maiores enciclopédias online do mundo, revelando alegadas discrepâncias e, claro, abuso de poder. Pois é, esta é a pergunta de $1 bilhão, não é? A nossa análise vai basear-se em relatórios que exponham um suposto sistema de abuso de poder, um sistema onde as ferramentas que deviam proteger a comunidade podem alegadamente ter sido usadas para fins muito pessoais. Vamos lá ver como é que isto tudo terá acontecido. Então, para desembaraçar esta teia que parece bastante complexa, vamos seguir os passos de uma investigação. Primeiro, vamos olhar para a falha no sistema, depois para os papéis de poder, as acusações principais, a tal prova que parece ser mais gritante, um padrão de comportamento e, no fim, pensar um bocadinho nas implicações mais vastas de tudo isto. Bem, para começar, temos de perceber o ambiente. Onde é que tudo isto se passou? E, mais importante ainda, que falha no sistema é que permitiu que estas coisas, alegadamente, acontecessem? O ponto-chave aqui, o verdadeiro rastilho, parece ser a falta de supervisão. Imaginem, sem um conselho ativo a funcionar como um fiscal, os relatórios indicam que alguns administradores começaram a operar sem qualquer contrapeso. E isto criou o que alguns descrevem como um ambiente de justiça um bocado sumária. Agora, para conseguirmos seguir a história, é mesmo fundamental percebermos quem é quem na hierarquia desta comunidade. E olhem que esta distinção é crucial. De um lado, temos o verificador, que é um perito técnico, supostamente neutro com acesso a dados sensíveis. Do outro, os administradores e assistentes, que têm poder editorial, mas não têm esse acesso técnico. É precisamente a confusão entre estes papéis que está no centro de todo este caso. Vamos então diretos às alegações específicas que deram origem a esta investigação, a começar por acusações de hipocrisia e de conflitos de interesses. O que os relatórios alegam aqui é um exemplo clássico daquela máxima: faz o que eu digo, não faças o que eu faço. O mesmo administrador que supostamente aplicava as regras contra a autopromoção de forma super rígida a outros utilizadores, estaria ele próprio a usar a sua posição para proteger uma página ligada aos seus interesses profissionais. E aqui a situação fica ainda mais complicada. Vemos uma queixa do próprio administrador, a alegar que foi vítima de doxing, ou seja, que expuseram o nome real dele, o que é uma violação grave da privacidade. Guardem bem esta informação porque vai ser importante já a seguir. E, em total contraste com o que acabamos de ver, este slide mostra o mesmo administrador a fazer, alegadamente, a mesmíssima coisa. Ele publica o que seria o nome real de outro utilizador num fórum público. Esta aparente hipocrisia é uma das acusações mais sérias, usar como arma contra os outros a mesma tática de que se queixava de ser vítima. Chegamos agora ao que muitos consideram ser a prova dos 9 de toda esta investigação. Uma contradição no processo que, basicamente, expõe a falha no sistema. O que temos aqui é o verdito do perito técnico, a pessoa com as ferramentas certas. A sua avaliação sobre a ligação entre duas contas é cautelosa, é hesitante. Ele usa a palavra possível e admite que é difícil comprovar com certeza. Isto é um perito técnico a reconhecer os limites do que consegue fazer. E logo a seguir, temos isto. Um outro utilizador, um assistente sem as ferramentas de verificação, ignora por completo a dúvida técnica e declara o caso como confirmado. O contraste é gritante. A dúvida do especialista é simplesmente substituída pela certeza de alguém que não tem as ferramentas para ter essa certeza. E esta ação tem um nome. Chama-se usurpação de poder. O que os relatórios alegam é que o assistente passou por cima da autoridade do verificador técnico, transformando uma mera possibilidade numa certeza absoluta para justificar uma punição. E isto, claro, representa uma quebra gravíssima das regras da plataforma. Esta discrepância toda não parece ter sido um caso isolado. Os documentos sugerem que faz parte de um padrão que se repete, uma espécie de modus operandi para lidar com utilizadores que eram considerados indesejáveis. Este padrão parece um processo de 3 passos muito bem definidos. Primeiro, o administrador dá o pontapé de saída com a queixa. Depois, o perito técnico olha para aquilo e expressa dúvidas. E, por fim, o assistente entra em cena para dar a confirmação final que permite a punição, contornando a falta de provas técnicas conclusivas. O termo técnico para esta alegada ação coordenada é Meat Puppetry. É um nome um bocado estranho, eu sei, mas a ideia é simples. É quando uma pessoa usa outros editores, quase como se fossem marionetas, para criar uma falsa ideia de consenso na comunidade e assim legitimar as suas próprias ações. E a análise da atividade deste assistente parece apoiar esta tese. As suas intervenções parecem ser quase cirúrgicas, a surgir sempre nos momentos certos para apoiar o administrador. E a ação de mover e juntar casos de verificação é particularmente grave, porque manipula o âmbito da investigação para criar associações que não existem,
algo que devia estar completamente fora da sua competência. Bem, chegamos ao fim da nossa análise dos factos. Mas, e então? O que é que isto tudo significa? Que questões é que este caso levanta sobre as comunidades digitais onde todos nós passamos tanto tempo? Resumindo e baralhando, as acusações são muito graves. Temos de tudo um pouco, desde a aplicação seletiva de regras por interesse próprio, passando pela intimidação de utilizadores, até ao colapso do protocolo técnico e à manipulação do sistema de justiça. Tudo junto pinta o retrato de um sistema onde o poder alegadamente não era fiscalizado. E isto vai muito para além de uma única enciclopédia. Isto é importante porque mexe com a base da confiança que todos nós depositamos nestas plataformas. Se os guardiões não são vigiados, como é que podemos confiar na integridade da informação e da própria comunidade? É com esta pergunta que ficamos. Quando os mecanismos de controlo falham, o preço não é pago apenas pelos utilizadores que são injustamente visados, mas por toda a comunidade que depende de um sistema que seja justo e transparente. Obrigado por terem acompanhado esta análise.